Na 16ª aula de Biomecânica, vamos começar por calcular o trabalho realizado pelas forças de tensão. Num material, no meio contínuo, exercem-se forças de tensão, por um lado, e, por outro lado, forças que nós chamamos volúmicas, isto é, forças que dependem do volume do elemento de matéria. Ao contrário, as forças de tensão só dependem das forças superficiais que se exercem sobre esse elemento. E então vamos começar por calcular as forças de tensão. Essas forças podem ser descritas usando o tensor das tensões, a normal no ponto, e depois, claro, tem que ser multiplicado pela área para termos uma força. E há trabalho sempre que há um deslocamento, ou seja, o corpo já pode estar sujeito a uma deformação descrita pelo campo de deslocamento S. Só que agora adquire outra forma, que é descrita pelo campo S mais delta S. A passagem de S para S mais delta S consiste numa alteração da deformação. E o que queremos saber é qual é o trabalho realizado neste processo, que é naturalmente um processo quase estático, porque a transformação é uma transformação infinitesimal. Então está aqui indicado qual é esse trabalho. Pois o trabalho é a força escalar o deslocamento. E o deslocamento é ΔS. Nós podemos explicitar esta expressão da seguinte maneira. Este trabalho tem três parcelas, parcela 1, parcela 2, parcela 3, que têm a ver com o deslocamento na direção 1, mais o deslocamento na direção 2, mais o deslocamento na direção 3. O que nós agora vamos fazer é considerar um elemento de matéria com a forma de um paralelepípedo, a que eu muitas vezes chamo cubo, sendo certo que as arestas dx1, dx2 e dx3 não têm que ter necessariamente o mesmo comprimento. Mas podem ter, mas também podem não ter. O nosso referencial é este. Eixo x1 para a direita, eixo x2 para cima, eixo x3, como está aqui representado. Nós chamamos face 1 à face perpendicular ao eixo x1. As faces que estão aqui sombreadas são as faces 1. As faces que estão na horizontal, ou seja, a face de baixo e a face de cima, esta que eu estou aqui a assinalar é a face de cima, a face de baixo é esta, são as faces 2. E as faces, a que está por trás e a que está aqui pela frente, são as faces 3, porque são perpendiculares ao eixo x3. Mas vamos tratar da força para já na face 1. Olha, nesta face exerce uma tensão normal, que é sigma 1,1, mas a coordenada desta face é x1 mais dx1, ao contrário da outra do lado esquerdo, cuja coordenada é x1. Isto é, esta face está na posição x1 e esta está na posição um bocadinho mais à frente, x1 mais dx1. Tal como aquela face lá atrás está na posição x3 e esta aqui à frente está na posição x3 mais dx3. A face horizontal do paralelepípedo está na posição x2 e esta aqui em cima está na posição x2 mais dx2. Se eu quiser saber qual é o trabalho da força de tensão devido a este sigma 1, então a primeira coisa a fazer é multiplicar o sigma 1 pela área que aqui está a cinzento. E essa área é dx2, dx3.
a área desta face. E então fico já com a força. A força devida a sigma 1,1. Na posição x1 mais dx1. Claro, na posição x1 mais dx1. E se eu agora quiser o trabalho, só tenho que multiplicar essa força pelo deslocamento. Se for apenas na direção 1, então esse trabalho é sigma 1 na posição x1 mais dx1. A multiplicar por dx2, dx3, para tudo isto nos dar a força. Isto que aqui está é a força, é a tensão vezes a área, é a força. A multiplicar pelo deslocamento na direção 1. Notem, eu só estou interessado ainda nesta parcela. Só estou interessado nesta parcela. Portanto, tenho a tensão na posição x1 mais dx1 vezes a área, que é dx2, dx3, é o que está azul e a verde lá na figura, vezes o deslocamento na posição x1 mais dx1. Mas isto é para a face que está aqui indicada, é esta. E a outra que se lhe opõe? A outra que se lhe opõe corresponde a sigma 1,1 x1 vezes dx2, dx3, que é a área, vezes o deslocamento delta S1 de x1. Porque é o sinal menos. Porque se esta tensão é para a direita, a outra tem necessariamente de ser para a esquerda, porque este elemento de matéria está em equilíbrio. Portanto, as tensões de um lado e as tensões do outro têm que ter sentidos opostos. Portanto, o que está aqui nesta linha é o trabalho devido ao deslocamento ds1. Atenção, deslocamento ds1 não é tudo. Delta S é delta S1 é 1, mais delta S2 é 2, mais delta S3 é 3. Isto é o deslocamento total. Mas eu só estou a considerar este na posição x1 mais dx1 e na posição x1. Notem que o delta S há de ser uma função de R. Tá bom? Mas isto é só uma pequena parte da história. Isto é só a força sobre as faces 1. Então, e sobre as faces 2 e 3? Não há também trabalho a ser realizado quando há um deslocamento de S1? Claro que sim. Olha, na face 2 há a tensão horizontal, na face 2, na direção 1. É uma tensão tangencial. Na posição x2 mais dx2. E depois há esta área, que é dx1, dx3, e portanto temos a força. Olha, daqui para aqui é a força. Isto é a força tangencial na face 2, na direção 1. Vezes o deslocamento, delta S1, na posição agora x2 mais dx2. E faço agora o mesmo para a outra face. Olha, sendo concreto, esta é a face que está lá, que está em baixo. Esta é a face em cima e esta é a face horizontal em baixo. E ainda falta agora a face x3. Para a face x3 temos isto. 3,1 na posição x3 mais dx3. Vezes a área. Ora, a área da face 3 é dx1 vezes dx2. A área da face 3, que é esta, está aqui virada para vocês, para nós, tem área dx1, dx3. E qual é a tensão aqui aplicada? A tensão, segundo a direção 1, é a tensão sigma 3, que é na fase 3, 1 na direção 1. E agora vezes o delta S1 na posição x3 mais dx3, para a face lá atrás, temos sigma 3,1 x3, dx1, dx2, é a força, vezes delta S1 de x3. Quer dizer que nós ainda só determinamos, nestas últimas 3 linhas do slide, apenas determinamos esta parcela. Ainda faltam as outras duas. Ora, as outras duas parcelas devem ser semelhantes a esta.
vamos ainda ver o que é que se passa com este trabalho. Olha, eu aqui apenas, vejam a diferença, sigma 1, x1 mais dx1. E agora? Delta S1, x1 mais dx1. x2 mais dx2. Delta S1, x2 mais dx2. Eu agora vou... É como se eu tivesse isto. De x vezes g de x. E vou representar esta função desta maneira. Por fg de x. Estão a ver o que é que eu quero fazer? Eu estou a representar uma função no ponto x vezes outra função no ponto x por uma função que designo assim no ponto x. Olha, eu antes tinha sigma 1 em x1 mais dx1 vezes delta S1 no ponto x1 mais dx1. Como é que eu estou a representar isto? Desta maneira, sigma 1 de delta S1 na posição x1 mais dx1. Pronto, e é o que está aqui em cima. Para este termo, tenho sigma 1 de x1, delta S1 de x1. Pois, aqui está ele, nesta representação. Aqui era para a segunda linha. Portanto, o que eu estou a agrupar é as duas funções que dependem do mesmo valor da variável. Estou a representá-las desta maneira. Reparem, quando tenho uma função f de x, eu posso desenvolver esta função escrevendo-a da seguinte maneira. F de x mais dx, eu posso desenvolver esta função da seguinte forma. F de x mais df dx, que é a derivada, dx, mais etc. Quando é que eu posso desprezar o etc? Posso desprezar o etc quando o dx for infinitesimal. Se o dx for infinitesimal, eu posso deitar fora estes termos, que são termos de ordem dx quadrado e superiores, portanto, termos desta ordem, e fico simplesmente com f de x mais dx igual a f de x mais df dx. É claro que isto é evidente, esta igualdade. Porquê? Porque esta é a definição de derivada. Falta aqui um dx. Esta é a definição de derivada. Vamos lá passar este para o primeiro membro. Então ficamos com df dx, este, igual a f de x mais dx, menos f de x, que é um sinal igual, a dividir por dx. Esta é a derivada. É a razão entre o incremento da função e o incremento da variável. Portanto, se assim for, podemos generalizar esta expressão para várias variáveis, para 3 dimensões, x1, x2, x3, e olha, no caso desta expressão aqui em cima, que eu vou sublinhar esta, de x1 mais dx1, nós podemos escrevê-la assim. É esta função, a mesma função no ponto x1, mais a sua derivada a multiplicar por dx1. Tem exatamente o que está aqui. Só que agora para uma função na posição x1. O mesmo para a posição x2, o mesmo para a posição x3, de tal forma que este e este corta, este e este corta, este e este corta, e o que é que fica? Fica, olha, neste caso fica dx1 a multiplicar por dx2, dx3. Neste caso fica dx2 a multiplicar por dx1, dx3. Neste caso fica dx3 a multiplicar por dx1, dx2. Ou seja, ficamos sempre com dx1, dx2, dx3. Sempre, que é o elemento de volume. E aqui ficamos com uma soma destas derivadas. Derivadas de quê? Derivadas da função, que é a função sigma delta S. Isto é que é a função. Derivada em ordem a x1,
mais a sua derivada parcial, naturalmente, que é uma função de várias variáveis, em ordem a x2 e em ordem a x3. Notem que nós ainda só fizemos isto para ΔS1. Então, para este podemos escrever. E isto foi o que se passou, portanto, eu tenho aqui reproduzido exatamente o que foi aqui obtido. Falta apenas o dV, que estava multiplicado do lado direito, e agora ponho aqui a dividir. É evidente que, olhando para este, devemos imediatamente reconhecer quanto é que deve ser o delta W2 a dividir por dV. Deve ser dx1 mais dx2 mais dx3, e agora aqui d sigma 1,2 delta S2 d sigma 2,2 delta S2 e agora aqui d sigma 3,2 delta S2. Isto é para o trabalho devido ao deslocamento delta S2, tal como este era devido a delta S1. E para delta S3? Para delta S3 temos delta W3 dV igual a mesma coisa. Eu estou a escrever estas expressões por analogia com aquela que obtivemos em cima. E se agora queremos o trabalho total, pois o trabalho total vai ser a soma destes trabalhos. O trabalho total vai ser as parcelas que eu agora aqui escrevi. Estas mesmas três estão aqui. Está bem? Este vai ser o trabalho total por unidade de volume. Atenção, por unidade de volume, porque eu dividi este trabalho por dV. Por isso é que eu ali escrevo um W minúsculo. Este trabalho que aqui está é um trabalho por unidade de volume, mede-se em joules por metro cúbico. Agora só vamos reescrever estas expressões usando somatórios. Olha, estas expressões podem ser escritas assim. Podem ser escritas como o delta, vou aqui escrever, o dW é igual ao somatório em I e em J de D dxi de sigma ij delta sj. Pronto. Esta é a maneira económica de escrever estas 9 parcelas. Está bem? E agora temos aqui uma derivada. É a derivada do primeiro vezes o segundo. É a derivada do sigma vezes o delta. Mais o primeiro, que é sigma, vezes a derivada do delta. Portanto, estou a escrever esta expressão, primeiro pula na forma de um somatório, e agora estou a escrevê-la explicitamente como a derivada de um produto. É a derivada, então, de sigma vezes o delta, mais a derivada do delta SJ, vezes o sigma. Podemos ainda escrever esta expressão numa forma, olha, o primeiro termo é igual. Este termo está exatamente aqui. Apenas juntei os dois somatórios, como já tinha feito ali em cima. E agora escrevo este termo, como já tenho feito anteriormente, na forma de o meio de uma certa coisa, mais o meio dessa mesma coisa. Portanto, o que eu aqui estou a dizer é que isto que aqui está é metade mais outra metade. Vamos lá ver. Olha, metade de sigma ij delta sj dxj, está? É metade. E agora metade de... olha, agora é a mesma coisa, só que onde está I, eu chamei J. E onde está J, eu chamei I. Aqui estava I, chamei J. Olha, então ali tive que chamar J. Aqui estava J, passei a chamar I. Aqui estava J, passei a chamar I. Portanto, não há problema nenhum. Dividi este termo em dois e ao segundo apenas troquei os índices.
Tudo isto é legítimo. Esta expressão é exatamente a repetição da que está anteriormente. A que está aqui, no fundo, é exatamente a que está a seguir. Portanto, era o primeiro termo, derivada do sigma, mais duas metades da mesma coisa. Agora aparece aqui um sigma JI, só que o tensor das tensões é simétrico. Ora, se o tensor das tensões é simétrico, isso significa que eu posso escrever este como sendo sigma IJ, agora pelo tensor das tensões ser simétrico, e deixar este na mesma. Assim sendo, posso juntar de novo, reunir de novo estes dois termos, e agora o sigma IJ é posto em evidência e fica um meio de delta DSJ dXJ mais DSI dXJ. Mas este é um velho conhecido. Este é um epsilon IJ, que é igual a um meio de DSI dXJ mais DSJ dXJ. Então, gerei aqui, com este um meio, claro, com este um meio, gerei aqui o tensor das deformações. De tal forma que posso escrever este termo como sendo sigma IJ vezes delta epsilon IJ, em que este delta epsilon IJ significa a variação do tensor das deformações. Então, o trabalho das forças de tensão por unidade de volume, falta aqui dizer, por unidade de volume. Este trabalho é delta W, é este termo, mais um termo que é simplesmente o produto de um sigma por um delta epsilon IJ. É o produto do tensor das tensões pela variação da deformação. Preciso de recordar o que se passou na 13ª aula e no seu 7º slide. Podem lá ir e o que nós obtivemos foi o seguinte. Nós consideramos, além das forças de tensão, consideramos uma força F, que é uma força por unidade de massa. Na altura até chamei a atenção para isto. A dimensão de F é Newton por quilograma. Ou seja, é como se este F fosse uma aceleração. Mas normalmente esta aceleração designa-se por F. Então, o resultado que obtivemos como condição de equilíbrio local foi este. Foi que esta derivada, que era aquela que agora mesmo nos apareceu, mais ρFJ é igual a zero. Vamos agora incluir o trabalho das forças de volume. O trabalho das forças de volume é este, em que o ρ tem a dimensão de quilograma por metro cúbico, o F tem a dimensão de Newton por quilograma e o ΔS tem a dimensão de metro. Ou seja, as dimensões de tudo isto são, então, a de ρ é quilograma por metro cúbico. A de F é de Newton por quilograma. E a de ΔS é de metro. Isto quer dizer que se multiplicarmos estes três, ficamos, o quilograma corta, e então ficamos com Newton metro, que é joule, a dividir por metro cúbico, ou seja, ficamos com um trabalho por unidade de volume. Que é isso que nós queríamos, porque o trabalho das forças de tensão era, como obtivemos anteriormente, D sigma IJ D XJ delta SJ mais o somatório em IJ de sigma IJ delta epsilon IJ. Pois bem, vamos agora reunir o trabalho total, que é a soma desta parcela mais esta parcela. E este trabalho total é dado por esta expressão, portanto, reconhecem aqui o tensor das tensões vezes a variação do tensor das deformações. Este vem da contribuição das tensões, este vem da contribuição das forças de volume. As forças de volume são naturalmente proporcionais
à densidade, a ρ. E agora, podemos juntar estas duas parcelas, e ao juntar estas duas parcelas, reconhecemos aquilo que vimos no slide anterior, e que era isto. No slide anterior, vimos que a soma desta parcela mais ρ FJ era igual a zero, porque esta é a condição de equilíbrio local. Sétimo slide da 13ª aula. A soma destas duas parcelas, se houver equilíbrio local, é zero. O que significa que estas duas parcelas, a sua soma vale zero. Ora, se a sua soma vale zero, claro, se houver equilíbrio estático, o trabalho numa deformação quase estática é simplesmente dado por esta parcela. E é aqui que eu chamo a atenção para aquilo que acontecia quando tínhamos um trabalho elementar de uma força que desloca o seu ponto de aplicação. Delta W F dx tem agora o correspondente nesta expressão, que em vez de ser delta W é um delta W porque é trabalho por unidade de volume. Isto tem uma analogia óbvia com o que tínhamos quando se calculava o trabalho de uma força aplicada numa partícula, era F dada F vezes dx. Se agora, em vez de termos o W trabalho, temos o trabalho por unidade de volume. Ou seja, é como se eu tivesse que dividir esta expressão de cima por um volume. Uma força a dividir por um volume tem a dimensão de Newton por metro cúbico. A multiplicar por uma distância fica Newton por metro quadrado. Ora, Newton por metro quadrado é uma pressão. Quer dizer que esta quantidade dW, que agora é dado por sigma vezes delta e epsilon, mas isto agora são tensores. Então tenho que fazer esta soma. O epsilon não tem dimensões, é adimensional, e o sigma tem unidades de pressão, tudo isto é coerente. O que é que fizemos até agora? Calculamos o trabalho das forças de tensão e também calculamos o trabalho das forças de volume. Somamos as duas contribuições e ficamos com um trabalho que é simplesmente dado por o tensor das tensões a multiplicar pela variação do tensor. Mas nós agora vamos fazer a interpretação física deste trabalho. Tal como este aqui em cima, pode ser o VW, pode ser visto como a variação da energia do sistema. Também aqui nós podemos associar este trabalho realizado como sendo a variação da energia interna do sistema numa deformação quase estática. Isto, naturalmente, se excluirmos efeitos de temperatura. Não estamos aqui a lidar com termodinâmica. Se houver um efeito de temperatura, a energia interna ainda pode variar dessa maneira. Mas aqui o que estamos a ver é como é que a energia varia, a energia do sistema, em função da deformação. Eu tenho um material deformo elasticamente. Em princípio, as forças que eu estou a usar são forças elásticas, portanto, forças conservativas. Então, com que energia é que esse sistema fica? Uma energia diferente da que tinha. E qual é essa diferença? Essa diferença é o trabalho realizado. Então, o que estamos aqui a identificar é o trabalho realizado com a variação da energia do sistema, uma variação infinitesimal, porque o trabalho é infinitesimal, só que eu agora já escrevo com um D direito, porque esta variação corresponde a uma diferencial total exata, ao contrário do trabalho, que não há uma diferencial exata. O trabalho é uma função de processo. Portanto, falamos em trabalho infinitesimal a provocar uma variação infinitesimal de energia interna, sendo que essa energia, ou energia potencial do sistema, claro, a energia potencial do sistema por unidade de volume. Isto não se mede em joules, isto aqui mede-se em pascais, ou então o que é o mesmo em joule por metro cúbico. É a mesma coisa, pascal ou joule por metro cúbico. Se estamos a falar de energia, é natural referir o joule por metro cúbico.
temos então esta expressão, o que nos permite, se então escrevermos du igual a somatório em I e em J, de sigma ij, delta, epsilon ij, então isso permite-nos obter, a partir da expressão da energia, o U há de ser uma função das deformações, todas as deformações onde estar aqui incluídas, porque o U pode depender de qualquer uma delas, então o sigma ij é simplesmente a derivada do U em ordem ao epsilon. Também não é novidade, porque nós sabemos, à parte de um sinal, que a energia de um sistema é tal que a sua variação, d dx, é igual a F. Claro, aqui com sinal menos, mas eu não estou muito preocupado com este sinal, estou aqui apenas a fazer a analogia entre este sigma e aquele F. Não é bem, este é um sigma, tem unidade de pressão, este tem uma unidade de força, e este tem unidade de joule, e este aqui tem unidade de joule por metro cúbico, e este tem unidade de metro, e este é adimensional. Mas consegue-se ver aqui alguma analogia entre o que se passa para uma partícula e o que se passa para um meio contínuo, onde se definem tensões e deformações. E neste momento está estabelecida, ainda que só formalmente, uma relação direta entre as deformações e as tensões. As tensões têm a ver com as derivadas da energia por unidade de volume, da energia interna do sistema por unidade de volume. Às vezes não dizemos, como aqui está, a energia interna do sistema já é a energia interna por unidade de volume, derivadas em ordem às deformações. Vamos considerar apenas deformações infinitesimais. Nesse caso, se as deformações são infinitesimais, nós podemos desenvolver isto com mais termos, epsilon ao cubo, epsilon à quarta, mas se elas são infinitesimais, estes termos são pequenos. São tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos que se podem desprezar. Então o que é que ficamos? Ficamos só com termos quadráticos. Mas atenção, quadráticos nos elementos de um tensor. E quadrático no elemento de um tensor quer dizer isto. Quer dizer que o primeiro termo é epsilon, ij, e agora com coeficientes a ij a multiplicar. Aqui também temos um termo quadrático, que é um termo ij KL, é KL, mas isto é um tensor de quarta ordem. Portanto, aqui temos que ter, para termos um escalar, temos que ter também um tensor de quarta ordem, ou seja, deixa cá fazer a conta. 1, 2, 3, 4, é 3 levantado a 4. 3 levantado a 4 é 9 vezes 9. 81 termos que nós aqui temos. Está bem? Há 81 termos que nós aqui temos para o termo quadrático. Isto é, se escrevermos o U em função de epsilon, apenas considerando deformações infinitesimais. E agora aqui temos o último slide, em que fazemos algumas considerações sobre os termos de primeira ordem. Ora, quando nós temos, ainda no caso de uma força, quando temos uma força do tipo F igual a menos kx, então qual é o potencial? O potencial é o meio de kx ao quadrado. Claro que podemos aqui pôr sempre um zero, mas este zero pode ser feito igual a zero, porque queremos que o U de zero seja zero. Normalmente é isto que se faz. Quando se desenvolve uma função, U de x, em série, o que nós temos é isto. Ax mais bx quadrado mais etc. Porquê é que nós não temos este termo linear ali? É porque quando temos a derivada do U em ordem a x, este termo fica A mais 2bx. E se eu quero que a derivada do U em ordem a x seja zero quando o x é igual a zero, ou seja, na posição de equilíbrio, reparem, o f de zero é zero. Então, se o f de zero é zero, o f na posição de equilíbrio é zero. O que é que isso significa? Significa que o potencial
na posição de equilíbrio, tem derivada zero. Isso obriga a quê? Se eu quero isto, isto fica A mais zero. Este aqui já é zero porque já ali tem um x. Então o que é que eu tenho que fazer ao A? Obrigatoriamente tenho que colocar a zero. E o mesmo se passa aqui. Se eu quiser que o sigma é este, é o zero, o U era o zero mais A epsilon mais B epsilon ao quadrado. Eu estou a tirar índices que é para tornar isto mais simples. Se eu quiser o du d epsilon, então fico com A mais 2B epsilon. Aqui, mais etc, mais etc. Ora, se eu quiser que este seja zero, na posição de equilíbrio, qual é a posição de equilíbrio? É a posição epsilon igual a zero. É quando não há deformações. Pois se eu quiser que este seja zero para epsilon igual a zero, então este que aqui está é naturalmente zero. Todos os outros são zero, porque dependem de epsilon. Então o que é que obriga a que o A seja? O A necessariamente tem que ser zero. Quer dizer que o A e J são sempre zero, e então podemos escrever o U na forma U zero mais só o termo quadrático. Mas atenção, o U zero também ele próprio pode ser feito igual a zero, porque se trata do zero de uma energia potencial. Isto significa que a energia interna em função de epsilon é simplesmente uma função quadrática mais termos de ordem superior, ordem ao cubo, que desprezamos, mas este agora escreve-se nesta forma, que é uma forma tensorial. Eu chamo de novo a atenção para o que se passa com uma partícula. Numa partícula tínhamos a energia potencial elástica, era uma constante, que normalmente se designa por um meio de capa, a multiplicar por x ao quadrado. Aqui temos não uma constante, mas 81 constantes a multiplicar por todos os possíveis combinações de epsilon. Epsilon 1, epsilon 3, 3, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon, todas as possíveis combinações, e são 81. É claro que parecem demais, mas na próxima aula vamos ver como em muitas situações estes coeficientes se podem reduzir bastante e, em particular, se podem reduzir apenas a 2. Quando estamos nessas condições, nós dizemos que estamos no domínio em que se aplica a lei de Hooke, a mesma lei de Hooke que se refere a este potencial, só que agora aplicada ao meio contínuo.